Olá, pessoal! O tema da nossa aula de hoje é fusos horários. Para você que chegou agora, inscreva-se aqui no canal, clique no sininho para você receber as notificações de todas as aulas e explicações que saem aqui, também como as correções, e já dê o seu like nesse vídeo, ok? Então, a Terra e as mudanças de horário. Durante o movimento da rotação, temos áreas do globo terrestre que se encontram iluminadas em uma face da Terra, formando o dia. E na outra face ocorre a gradativa diminuição dessa iluminação até que ocorra uma redução de luz que alcance a noite. Essa trajetória dura em média 24 horas, ou seja, um dia. Então, essa matéria já foi explicada na nossa aula anterior, que foi sobre rotação e translação. Se você não assistiu essa aula, é importante que você assista antes dessa. Então, eu vou deixar um izinho aqui em cima. Basta você clicar que você vai ir direto para essa aula, que vai te ensinar os conceitos de rotação, translação, meridianos e paralelos, que são um básico para poder entender essa matéria de hoje. Então, se você quiser revisar, você pode clicar nesse izinho, ou ao final da nossa aula, você pode clicar na tela final e assistir essa aula, ok? No mundo globalizado, precisamos saber as horas e minutos exatos de cada cidade em cada parte do mundo, seja para concluir negócios, acompanhar as bolsas de valores, realizar ligações telefônicas internacionais, mas principalmente para viajarmos. Então, vamos supor que você vai sair aqui do Brasil e vai viajar para a Índia. Então, você tem que saber que horário que você vai chegar na Índia, porque vai fazer muita diferença se você chegar, por exemplo, de madrugada, né? Então, se você deseja, por exemplo, chegar de dia, você tem que pegar um voo no horário que você chegue durante o dia. E como que você vai saber qual que é o voo ideal? Então, hoje as companhias aéreas já fazem esse cálculo para a gente. Mas é importante que nós também consigamos fazer esses cálculos, ok? E são umas questões muito importantes de geografia que caem sempre em vestibular, caem sempre aí ao longo da vida de vocês. Então, é importante aprender a entender esses conceitos. Então, os fusos horários. Com o objetivo de regulamentar os horários no mundo, criou-se um sistema de convenções de horas, chamados fusos horários, em que a Terra foi dividida em 24 faixas verticais imaginárias iguais. Assim, cada fuso da Terra corresponde a uma hora, e o conjunto equivale a 24 horas do dia. Então, esse conceito de fuso horário é parecido com o conceito de meridiano. Porque o meridiano não são faixas verticais ou linhas verticais que estão marcados aí na Terra? Né? E lembrando que o meridiano principal é o meridiano de Greenwich, correto? Então, da mesma maneira, a ideia do fuso horário é pegar o globo como um todo e dividir a Terra em 24 partes, sendo que cada uma das linhas vai simbolizar uma hora. A contagem das horas foi estabelecida a partir do meridiano de Greenwich. A leste de Greenwich, as horas dos 12 fusos aumentam gradativamente. Por outro lado, as horas dos 12 fusos que estão a oeste de Greenwich são atrasadas à medida que esses fusos afastam do meridiano. Pessoal, então, o que é muito importante gravar aqui? Todas as vezes que você andar para leste, você vai aumentar as horas. Todas as vezes que você andar para oeste, você vai diminuir as horas, ok? Então, se a gente observar um mapa, para ficar mais fácil uma linguagem para vocês, nós temos aqui o meridiano de Greenwich, que está a 0. Todas as vezes que eu andar para leste, eu vou aumentar as horas. Olha, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Então, se aqui nas 0 horas, no meridiano 0, né? Vamos supor que seja 17 horas. Se eu andar para cá, vai ser 18, 19, 20, 21, 22. Entenderam? Sim? E todas as vezes que a gente andar para oeste, que é para o lado de cá,
nós vamos sempre diminuir. Então, se aqui são 17, aqui vai ser 16, 15, 14, 13, ok? E nós temos também uma linha aqui muito importante, que é essa aqui, ó, a linha internacional de mudança de data. Então, se nós temos 24 horas, né, 24 fusos, quando termina de dar essa volta na rotação e encontra com essa linha, é a linha de mudança de data, é quando a gente fala que o dia mudou. Liliane, o que isso quer dizer na prática? Então, por exemplo, pode ser que no Japão seja um dia e no Brasil nós estejamos em outro dia. Né? Isso é possível, graças aos fusos horários. Por que nós não temos um horário igual para todo mundo? Por que não é meio-dia no Brasil e meio-dia no Japão? Porque no Japão já vai estar à noite, não faz sentido ser meio-dia, porque a nossa ideia de meio-dia é de estar com o dia claro. Eu sei que pode parecer meio complexo, porque é mesmo, então vocês têm que prestar muita atenção, mas eu vou mostrar para vocês com detalhes como fazer essas contas e como entender essa matéria, ok? Vamos continuando. Então, vamos aqui para um exemplo prático. Quando um país ele é muito grande, assim como o Brasil, os Estados Unidos, vão passar mais do que uma linha dentro desse país, concorda comigo? Então, eu trouxe para vocês um exemplo dos Estados Unidos, do qual vão passar 4 linhas dentro do território dos Estados Unidos, dentro do território americano. Então, nós temos essa linha vermelha, que é um fuso horário. Essa linha aqui laranja, aliás, esses estados, essa parte aqui laranja, que vai ser outro horário. Nessa parte roxo aqui é outro horário. E, finalmente, aqui nessa parte verde, um outro horário. Então, nós temos 4 horários diferentes dentro dos Estados Unidos. Do mesmo jeito, no Brasil, nós também temos 4 fusos horários, ok? Então, vamos dar uma observada aqui. Os Estados Unidos está todo a oeste do meridiano de Greenwich, assim como o Brasil, porque a América está toda a oeste do meridiano de Greenwich. O que é que isso quer dizer? Que com relação ao meridiano zero, essas horas estão atrasadas, ok? Então, se, por exemplo, nesse vermelhinho aqui, são 6 horas da tarde, esse PM, né, é como se fosse um pós-meio-dia, para a gente entender numa linguagem de português simples. Então, são 6 da tarde aqui nesse vermelhinho. Todas as vezes que eu ando para oeste, eu vou diminuir as horas, não é isso? Então, se aqui são 6, aqui vão ser 5, aqui vai ser 4 e aqui vai ser 3, ok? Tá bom, Liliane, eu já entendi. Para oeste eu vou diminuir. E para leste? E se eu fosse andar do outro lado? Para leste a gente sempre vai aumentar. Então, vamos olhar no nosso inverso. Ó. Se eu estiver aqui no verdinho, são 3 horas. Eu vou andar para leste, eu vou aumentar. Então, aqui vão ser 4, aqui vão ser 5 e aqui vão ser 6, ok? Tranquilo, vocês entenderam? Então, vamos fazer aqui mais um exercício. Se na cidade de Cupertino, que é aqui na Califórnia, são 11 horas e 44 minutos, né? 11h44 da manhã. Que horas serão aqui em Nova York? Vamos pensar um pouquinho, vou dar um tempinho para vocês. Que horas que vocês colocaram? Quem colocou que são 14 horas, acertou. Porque se aqui são 11, aqui são 12, aqui são 13, aqui são 14, ok? E do mesmo jeito o inverso. Se aqui é 14, aqui é 13, aqui é 12, aqui é 11, ok? Então, fusos horários do Brasil. O fuso horário oficial do Brasil é o de Brasília. Por isso que quando, por exemplo, nós vamos fazer uma prova que é nacional, assim como o Enem, nós vamos lá, a prova vai começar meio-dia no horário de Brasília. O que isso quer dizer? Que é meio-dia de Brasília, é meio-dia do restante do país todo? Não.
porque cada horário vai ser diferente se trocarmos o fuso. Então, se a prova do Enem começa meio-dia de Brasília, nós temos aqui Fernando de Noronha, que vai ser uma hora a mais, porque ele está a leste. Toda vez que a gente anda para leste, a gente aumenta uma hora, não é isso? Então, se é 12 horas em Brasília, na verdade, em Fernando de Noronha vão ser 13 horas. Então, a prova vai começar em Fernando de Noronha, 13 horas. E no Amazonas, Rondônia, Mato Grosso do Sul, é uma hora a menos, porque nós andamos para oeste. Então, a prova do Enem seria 11 horas nesses locais. E para quem está aqui no Acre e parte do Amazonas, a prova vai ser, na verdade, 10 horas da manhã, porque vai estar conectado aí com o restante das horas do país, ok? Então, temos ainda no Brasil mais 3 os horários, sem ser o de Brasília, que é o da Ilha de Fernando de Noronha, que é uma hora a mais. Nós temos os estados de Rondônia, Roraima, Amazonas, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com uma hora de atraso. E o Acre e uma partezinha do Amazonas, atrasados em 2 horas. Então, vamos dar uma última pensada aqui. Se no meridiano de Greenwich, que é o meridiano de 0 horas, nós temos 15 horas, são 3 horas da tarde, ok? Que horas que vai ser em Brasília? Se Brasília está atrasada 3 horas com relação ao meridiano de Greenwich, vai ser que horas? Meio-dia. Se nós perguntássemos, e Fernando de Noronha, com relação ao meridiano de Greenwich, ele vai estar atrasado 2 horas, então vai ser 13 horas. Né? E o Amazonas, essa outra área, 11 horas, e o Acre e o Amazonas, 10 horas. Pode parecer muito complexo nesse primeiro momento, mas se vocês quiserem, vocês podem assistir essa aula de novo e nós também vamos fazer os exercícios de correções que vão ajudar vocês a entender melhor, ok? Então, ó, essa área aqui está menos 2 horas em relação a Greenwich, aqui está menos 3 horas em relação a Greenwich, aqui menos 4 horas e aqui menos 5 horas, ok? Tranquilo? Então, obrigado por terem ficado até o final. Dê o seu like, inscreva-se e até a próxima. Tchau, tchau!